Oiê! Sejam todos muito bem-vindos. Se você vai entrar aqui e assistir essa live em outro momento, quero dizer que estou muito feliz de você estar aqui. E essa live é para você, enfermeira, que sente que merece mais reconhecimento, mais autonomia no seu cuidado, que você merece mais reconhecimento, que você merece, sim, ter mais ganhos na enfermagem. Meu nome é Elisângela Caminha, eu estou enfermeira. Há 8 anos eu empreendo com tratamento de feridas e hoje eu estou aqui para receber a minha amiga Emilene Ramos. Muito bem-vinda, Emilene. Que bom ter você aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Se apresenta para nós, Emilene. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora que eu estou aqui com você. Eu sou enfermeira Emilene, tenho 41 anos, sou mãe, sou casada, tenho vários pets. Sou enfermeira desde dezembro de 2021. Sou empreendedora, tenho pós-graduação em dermatologia, em segurança do trabalho, em UTI e dor, né? Tratamento de dores. Legal, Emilene. Olha só, a intenção aqui é a gente conversar mesmo com os profissionais da enfermagem, né? Levar para eles o quanto a enfermagem ela pode voar. E nós aqui, como enfermeiras, somos prova viva disso, né, Emilene? Que dá sim para ser enfermeira, para ter o seu próprio negócio e começar a empreender mesmo do zero. E eu quero começar essa live de hoje desmistificando quando se fala de empreender mesmo do zero. Porque há um tempo atrás eu imaginava assim, eu quero começar algo do zero. E quando a gente chega para empreender na enfermagem, não é mais do zero. Porque hoje você tem a sua graduação, né? Com, porém, somente com a faculdade, com o seu conselho, você pode empreender na área da enfermagem. Então, eu quero desmistificar aqui que não precisa de muito para você começar a empreender na enfermagem. O principal de tudo você já tem, que é o seu conhecimento acerca do cuidar que a faculdade nos ensina. Infelizmente, as faculdades, né, hoje já está mudando muito esse cenário, mas até na minha época, eu também já passei dos 40, né, Milene, assim como é Milene, a nossa faculdade não nos falavam sobre empreendedorismo, que nós poderíamos ter o nosso próprio negócio, empreender na área da enfermagem. E nós fomos treinadas naquele modelo tradicional, onde a enfermeira foi treinada para atuar em concurso público ou CLT. Nós fomos treinadas para sermos funcionárias. Com você também foi assim, Milene? Fala um pouquinho da tua experiência quanto a isso. Quando a gente sai da faculdade, a gente imagina, por falta de conhecimento mesmo, né, que a gente precisa ir para um hospital, né? E geralmente os hospitais já estão com a sua escala já preenchida, né? A escala já está ali, estão brigando por escala, né? E aí a gente imagina que a enfermagem se reduz ao hospital e a posto de saúde, que não é isso, né? E Uhum. quando eu me formei em 2021, eu fiquei um ano parada tentando, né, currículo. Na época eu não tinha pós-graduação, então é um ponto que Uhum. pesa também. A falta de experiência, né? E os hospitais, eles querem pessoas que tenham experiência, né? Então a gente que se forma, quando a gente se forma, a gente sai cru. A gente sai da faculdade com a sensação de que a gente não sabe de nada, né? É verdade. Também me senti assim. E aí, quando a gente para analisar, que a gente senta na frente de um computador e vai procurar quais as áreas que a enfermagem tem, além de hospital e posto de saúde,
A gente fica assim, meu Deus, tem tudo isso pra gente fazer? Tem muito. Verdade. É verdade. Eu não sei para ti se foi diferente, mas olha só, quando eu terminei minha faculdade, isso há 10 anos atrás, né, bem aí, é, eu lembro que eu fui, peguei meu currículo, né, e fui buscar emprego. Só que quando eu fiz a primeira entrevista, a primeira pergunta que me fizeram, qual é a tua especialidade? Eu, caraca, gente, eu acabei de terminar a faculdade. Eu não sei para você que vai entrar aqui ou está assistindo essa live em algum momento. Talvez para você foi fácil você custear a sua faculdade, né? Mas na minha realidade, não. Né? Eu paguei minha faculdade com muito sacrifício, não foi algo muito fácil. E aí eu termino a faculdade e eu descubro que não vale muito se você não tiver especialidade. Né? Eu falo, caraca, eu acabei de terminar a faculdade e não é suficiente ainda. E eu lembro que, Milene, que nessa época eu fui um pouco louca. Eu sempre dei alguns passos meio louco mesmo. E eu falei assim, olha, eu já iniciei saúde pública, porque nesse tempo era para assumir um setor que era de estratégia da família, mas era particular. E aí eu falei, eu estou cursando pós-graduação em saúde pública. Ah, legal, enfermeira, muito bom. Quando eu saí de lá, eu corri na pós e já me inscrevi na pós-graduação de saúde pública. Eu não fiquei com emprego, não fiquei, mas eu comecei a especialidade. E aí eu pensava, bom, se eu fizer essa especialidade, vai valer ponto quando eu for fazer o concurso público. E aí, esperando anos e anos sair concurso público, e não vinha. E aí eu falei, eu preciso fazer mais uma especialidade, porque quando sair o concurso público, eu já tenho mais uma especialidade e contar ponto, porque a concorrência estava só aumentando. E aí eu fui lá, fiz uma outra especialidade, em oncologia. E aí eu li esperando, né? Falei, tá, esse negócio tá errado, né? E o que eu tiro hoje de, de conhecimento acerca de tudo isso é que nós, enfermeiras, nunca achamos que estamos preparadas o suficiente. A gente sempre acha que precisa de pós e mais pós-graduações para começar a atuar na nossa área, que nos dedicamos tanto para atuar. E quando eu vejo hoje profissionais da enfermagem totalmente bloqueados, sem conseguir dar o primeiro passo, achando que precisa de muito conhecimento para iniciar, isso me remete a mim mesma, né? Quando eu comecei, que também tinha esse pensamento de que eu precisava de muito conhecimento, muito tempo de graduada, muito conhecimento e bagagem para eu poder começar a empreender ou a trabalhar mesmo como enfermeira. Mas eu trouxe aqui a nossa convidada, e aí eu trouxe aqui umas questões para a gente conversar, Emilene, porque eu acredito assim que o que eu passei, a dor que eu tive quando eu comecei a empreender, e você também, eu acredito que não foge muito da regra. Mas eu gostaria que você compartilhasse aqui conosco qual foi, assim, a maior dificuldade sua quando você terminou sua faculdade para você começar a trabalhar na área de enfermagem. Dá o primeiro passo. Essa foi a coisa mais difícil? Sim, porque né? Eu tinha muito medo. Se não der certo, aí a gente Uhum. tira um dinheiro, e aí se não der certo. Mas a gente tem que parar de pensar que a gente tem que iniciar com um consultório montado. E não precisa disso, né? Eu iniciei fazendo acompanhamentos hospitalares, fazendo troca de sondas, né? Faz uma aplicação de um injetável. Então a gente começa no pequeno, de degrau por degrau, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para iniciar. Pega uma malinha,
coloca um soro, uma gaze, um sabonete de PHMB, né? Pega a placa, uma pomada de hidrogel e vai. Porque aos poucos é igual, grosseiramente falando, né? Não é de grão em grão que a galinha enche o papo. Uhum. Precisa Legal. dar o primeiro passo, tentar perder o medo. Vai com medo mesmo. Tem que ir com medo. Porque se a gente ficar, eu tô com medo, eu não vou, a gente não sai do lugar. Né? Eu É. lembro, eu tenho uma amiga, que é a Priscila, uma fonoaudióloga maravilhosa, que a gente tem parceria. E de vez em quando ela me indica, quando ela tem algum paciente que está precisando de cuidados com feridas, ela me indica. E aí ela falou assim, amiga, tu passa a sonda? Aí eu digo, passo. Aí eu, meu Deus do céu, eu só passei sonda na faculdade com um preceptor do lado. Uhum. E aí ela disse, é num bebê de 2 meses. Eu, meu pai amado, aonde foi que eu fui me enfiar? Mas eu sabia da técnica. Uhum. Isso mesmo. E tremendo por dentro, eu tava me tremendo, né? Cheguei, fiz o que tinha que fazer, me apresentei, né, para a mãe, orientei, fiz a troca. Ele tinha ido ao hospital, tinham colocado a sonda nele, mas ele estava agoniado. Ele não conseguia fazer alimentação, né? E aí eu fui fazer a troca. Uhum. Quando eu saí, que eu fiz o procedimento, né? Recebi pelo procedimento um valor que eu teria que trabalhar 12 horas no hospital. Recebi em menos de 40 minutos. Quando eu saí desse atendimento, Elisângela, eu chorei tanto, porque foi o meu primeiro passo para o empreendedorismo, né? Sem consultório, sem ponto comercial, sem nada. Mas Uhum. eu fui com meu material, com amor, com carinho, com respeito, né? Pelo procedimento, pelo paciente. Quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar. Né? De alegria, de nervoso, porque a gente não pode transparecer para o paciente, principalmente a mãe de um bebê, que a gente está nervoso, inseguro, né? Uhum. Legal. Foi. E o primeiro passo eu acho que é bem importante, a gente se despir do medo. É, eu sempre falo assim que nós temos a técnica. Se a gente detém do conhecimento da técnica, a prática, muitas coisas na faculdade a gente não conseguiu fazer nos estágios, né? Muitos procedimentos não deu tempo. Mas a gente tem a técnica, aliás, tem o conhecimento teórico, na prática você consegue desenvolver muito bem, sim. E isso em qualquer coisa que você for fazer, qualquer procedimento da enfermagem que for fazer, você tem o conhecimento científico, como que funciona essa técnica, você vai dar conta de fazer. A questão é a questão da segurança, né? O profissional é igual dirigir. Quando você vai sair fazer sua habilitação, você não tem que demonstrar o seu medo. Porque senão aquilo trava, você não consegue nem sair no carro. E a pessoa que está ali do lado, te acompanhando, ele está observando tudo. E assim são os pacientes, nossos pacientes. Né? A gente, por mais que tenha medo, insegurança, tenta manter a tranquilidade, né? Passar essa calma para o paciente, para o familiar principalmente. Eles não precisam saber que você está com medo ali. Importante é saber que você sabe fazer aquilo que você dá conta, né? Se não deu conta, pede ajuda, mas, claro, é uma responsabilidade. Mas não deixar mesmo transparecer esse medo, porque senão, se você não confia, como que a pessoa vai confiar, não é? E isso é muito importante em tudo que você vai fazer. Tá insegura? Toma primeiro a posição de si mesmo, para depois ir aí se apresentar para o paciente, né? E aí você
fez o que precisava fazer e fez muito bem, mas é aquela que você mesmo pontuou, é o medo, né? A insegurança. E você decidiu fazer aquilo. Por mais que você não tinha experiência ainda naquele procedimento, você se dispôs a fazer e primeiro quebrar o primeiro passo, dar o primeiro passo que quebrar esse bloqueio mesmo do medo. E é tão interessante a questão do medo, porque uma vez que você se coloca num risco muito grande, aparentemente, né? Num risco muito grande, que o seu cérebro fala assim, ei, tu não sabe fazer isso, não vai. Quando você se coloca num certo ponto desse, a nossa mente tende a falar assim, ó, não vai. Por quê? Porque ela quer nos defender, quer nos proteger daquilo. E quando nós não fazemos aquilo, a próxima vez que você se colocar em uma situação onde vai ter medo, ele vai vir dobrado. E aí, uma hora ou outra, você vai ter que fazer. Então, quanto antes, melhor. Eu uso isso comigo, sempre que eu preciso tomar decisões difíceis, eu falo, eu posso fazer isso? O que isso vai causar na vida das pessoas? Eu consigo impactar alguém? Consigo. Então, Elisângela, para de ter medo e vai. Né? E aí eu falo, vai com medo mesmo, porque não é sobre o quanto eu estou com medo, é sobre o quanto eu vou impactar outras vidas, não é verdade? E para você, Milene, eu trouxe até uma outra questão aqui para a gente discutir, e eu acho bem interessante quando você fala na questão do medo, porque eu tenho certeza que tem muitos profissionais hoje da enfermagem que não empreendem por medo, por insegurança, por achar que não são capazes, que precisam de muitas pós-graduações para poder começar a empreender, que precisam do que mais? Precisam Na verdade, é verdade. Nós, profissionais da enfermagem, nós precisamos mesmo acreditar mais em nós mesmos. Nós não precisamos de mais pós e pós-graduações, porque nós já detemos do conhecimento. A gente só precisa dar o primeiro passo. E hoje tem muitos profissionais hoje que me perguntam, Elisângela, isso é muito difícil.